vocativo, então, que a gente já tinha visto um pouquinho antes, tá? Os chefes dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a gente vai utilizar esse vocativo por extenso. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E os demais autoridades a gente vai usar então o vocativo padrão, que é o senhor mais o cargo que a pessoa ocupa, né? Que aquela autoridade ocupa. Senhor Prefeito Municipal, Senhor Reitor, Senhor Pró-Reitor de Ensino, Senhor Coordenador do curso, dessa forma. Os fechos, lembrando que são apenas 2 em redação oficial que nós utilizamos, que é respeitosamente e atenciosamente. Respeitosamente para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República, e atenciosamente para as demais autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Tá. Aquelas saudações aqueles fechos que a gente já deve ter visto, por exemplo, cordialmente, não é um fecho oficial, então a gente não deve utilizar. Apenas esses 2, respeitosamente e atenciosamente. Cuidando, então, para quem que a gente está enviando essa comunicação, né? Quem é o nosso destinatário. A identificação, então, de quem é a autoridade que está assinando esse documento, que é o signatário, né? Como que a gente vai fazer essa identificação. Sempre tem que vir assinado, todos os documentos oficiais têm que ser assinados, exceto o Presidente da República, que não precisa, né, assinar um documento. A gente recebeu há pouco tempo atrás uma carta da Presidência da República dos servidores federais. Eu vou colocar para vocês no mudo, para vocês verem que mesmo a Presidenta da República assinou, né, o documento que ela enviou para nós. Então, só para lembrar, né, que ela é a única autoridade que não precisa assinar. Todas as demais autoridades assinam, tá? E como é que é essa assinatura? É o nome da pessoa, o nome do signatário e o cargo que ela ocupa. Lembrando que aqui em cima a gente não deve colocar aquela linha para assinatura, ok? Não é correto colocar aquela linha. É simplesmente o nome e o cargo. E quando tiver 2 signatários, ou seja, determinados setores em que há muitos departamentos, muitas seções, às vezes 2 autoridades, né, desejam assinar o mesmo documento. Então, aqui à esquerda vai assinar quem? Vai assinar o responsável por todo o setor, ou seja, aquela autoridade máxima, ok? À esquerda. E à direita vai assinar o corresponsável, ou seja, aquele responsável técnico pelo assunto ou chefe de determinado setor, né, mas que não é a autoridade máxima. Por exemplo, na Pró-Reitoria de Ensino tem várias coordenações, coordenação de ações inclusivas, coordenação de assistência estudantil. Por exemplo, aqui assinaria o coordenador de assistência estudantil e aqui assinaria o pró-reitor de ensino. Ou mesmo numa empresa privada, né, pode ter um departamento enorme, o chefe do departamento vai assinar aqui e chefe de seções dentro desse departamento vão assinar aqui à direita, ok? Agora a gente vai passar por uma parte mais específica de redação oficial que a gente não viu na nossa apostila, não tem, é uma parte bem complementar, que eu acho importante vocês conhecerem um pouco, porque pode ser que no momento que vocês forem trabalhar como secretários, tenham a necessidade de fazer algum texto legal, então é importante a gente ver essa parte também de textos legais, que são leis, regulamentos, né, decretos, que é uma parte bem específica de redação oficial. Então, remissão a texto legal. Quando houver essa remissão a texto legal, o que eu devo fazer no meu documento? Tá? Eu devo, a primeira referência desse texto legal, indicar o número seguido da data sem abreviação do mês e ano. Ou seja, eu vou dizer no início de um ofício, em resposta ao ofício número 01/2014, né, considerando a lei número 5.007.655 de 18 de dezembro de 1971. Ou seja, vou fazer essa referência, essa remissão a esse texto legal de forma completa, por extenso. Nas próximas remissões a esse mesmo texto legal, no documento eu posso usar a forma abreviada, ou seja, Lei 5.765 de 1971, ou então Lei 5.765/71, que é a forma mais abreviada. Só que a primeira referência a esse texto legal, a uma lei, a um decreto, a um regulamento, a uma resolução, eu tenho que fazer por extenso, eu tenho que colocar toda a referência. Tá bom? A questão importante, então,
lembrando vocês, isso é uma dúvida que surge, né? No momento em que a gente começa a trabalhar como secretários, a gente tem essa dúvida. Quando qualquer documento ao ser numerado, né, a gente sabe, por exemplo, uma lei, um decreto, a gente sempre usa a maiúscula, né? Lei, maiúscula, decreto, maiúsculo, né? Só que quando é ofício e memorando, acontece a mesma coisa. Então, no momento que eu numerei um ofício e um memorando, ele vai adquirir uma identificação própria e, portanto, ele deve ser grafado com inicial maiúsculo. Aqui nesse exemplo, ó, em resposta ao ofício número 1/2013 do IF Farroupilha, eu estou grafando o ofício com maiúsculo, inicial maiúsculo, porque ele tem identificação própria. A mesma coisa que leis e decretos, regulamentos, resoluções, quando são numerados. Tá? Então, aqui a redação de numerais, né, em correspondências oficiais, como é que deve ser feito. Os numerais no corpo do texto devem ser grafados por extenso quando constituírem uma única palavra, ou seja, dos 15 processos, 2 estão arquivados. É apenas uma palavra, 15 e 2, grafo por extenso. Quando eles constituírem mais de uma palavra, então eu vou usar os algarismos, né? No momento, 345 processos serão enviados pelo correio. Essa é a forma adequada. Esse é o padrão, ok? Quando eu vou fazer referência à porcentagem, vai seguir esse mesmo padrão. A mesma regra, né, que eu falei acima. Não é correto utilizar indicações em algarismos acompanhada de isografia por extenso. Ou seja, isso é muito comum de vermos, né? Por exemplo, aqui, no momento, 345 processos e colocar entre parênteses aqui, 345 por extenso, tá? Isso não é o correto de ser feito. A gente usa uma ou outra. Exceto quando se tratar de valores monetários. Quando se tratar de valores monetários, R$1.000, R$2.000, R$1 milhão, então a gente vai fazer as duas formas, né? Vai utilizar as duas formas. Além disso, na indicação do ano não se deve colocar ponto entre milhar e a centena. Isso é um pouco óbvio, mas só para lembrar vocês, então, de não utilizar o ponto aqui, tá? Entre aqui o milhar e a centena. Grafia de horas. O símbolo de hora é H, sem ponto e sem S. Isso é uma dúvida bem comum, como que a gente vai fazer a grafia de horas, tá? E minuto é min, né, abreviatura min, sendo optativo o uso, né, nesse caso. Então, essa forma comum, né, que a gente sempre vê, por exemplo, 0, né, 7, 2.00, porque a indicação de horas também existe, tá? Também ela faz parte, né, pode ser utilizada, mas ela faz parte do sistema inglês, não faz parte do nosso sistema aqui, né, da língua portuguesa. Exemplo. Então, o exemplo mais correto que a gente deveria utilizar é 8 horas, então com um H minúsculo e com minutos, abreviado, ou então somente com um H, indicação de horas. Essa seria a forma correta. A gente não precisa ou não pode, na verdade, deixar espaço entre as horas, aqui indicação de horas, o H e os minutos. É sempre junto. Lembrem sempre junto, não colocar espaço, nem ponto, não colocar horas aqui, HS também, não é correto, tá? Ou esse exemplo aqui de baixo, para vocês verem, né, das 8h30 às 10 horas. Lembrar então que aqui, quando a gente fizer essa relação aqui, ó, tem um período de tempo, entre um período de tempo a gente vai usar a crase. Siglas. Existe uma diferença entre siglas e abreviaturas, tá? O que é sigla? A sigla a gente vai pegar, por exemplo, a primeira inicial de um nome, de uma lei, de um imposto, de uma empresa, de uma instituição, né? E vai, então, transformar ela numa sigla, que vai fazer referência, né, àquela instituição, ou aquele imposto, como o ICMS, ou então INSS, o FSM, IF Farroupilha, né? Todos são siglas. E a abreviatura não, a abreviatura é a diminuição de uma palavra. Como a gente viu antes, a abreviatura de minutos aqui, min, tá? Na primeira referência, quando a gente fizer uma referência a uma sigla, quiser utilizar uma sigla, a gente primeiro, né, tem que colocar o nome completo, então, desse órgão, dessa entidade, imposto ou locução, e depois, entre parênteses ou então, separado por um hífen, né, colocar a sigla, e depois nas próximas, né, referências a
a essa instituição, a esse órgão, a gente pode utilizar só a sigla. As siglas, elas podem ser pluralizadas pelo acréscimo de um S, ou seja, projetos pedagógicos de curso, PPCs, né? A gente está colocando aqui um Szinho para indicar que é plural, ou então pela duplicação das letras, como Estados Unidos, U, tá? Então essa duplicação aqui, ó, vai indicar que é Estados Unidos, ou seja, está no plural. Tem essas duas formas estão corretas. Siglas, então, compostas de até 3 letras, elas devem ser sempre escritas em maiúsculo. O FSM tem 4, mas também é a mesma regra. E siglas compostas de mais de 3 letras, deve-se observar o seguinte: se ela formar uma palavra como Petrobras, a gente vai grafar a primeira em maiúscula, a primeira letra em maiúscula, as demais em minúsculas. E se não formar uma palavra, como o FSM ou INSS, a gente vai grafar todas elas em maiúsculo. Letras minúsculas em siglas, elas não são abreviaturas, só para lembrar vocês, tá? Por exemplo, UNB ali, que indica Universidade de Brasília. E aqui CNPq, né? Também esse Qzinho aqui não é uma abreviatura de pesquisa, ok? Organização, então, desse texto legal. Como que eu vou organizar um regulamento? Ou chegou para organizar um regimento de uma empresa, né, de uma instituição. Como que eu faço essa organização desse texto legal? Tem uma parte preliminar, uma epígrafe, tá, com o título, número, ano, sempre grafado por maiúsculo. Tem uma ementa, que é um resumo sucinto de que se trata essa lei, esse decreto, esse regulamento. Tem um preâmbulo, que indica o órgão, né, a instituição que é competente, né, para a prática desse ato, ou seja, numa lei, quem é competente para emitir uma lei é o Presidente da República. Dentro do Instituto Federal Farroupilha, quem é competente para autorizar uma resolução é o Conselho Superior. Né? Dentro de uma empresa, quem é competente para fazer um regulamento, quem é competente para assinar uma instrução normativa. Então, tem que ver qual é a autoridade competente, né, para assinar esse documento, porque vai aparecer ali no preâmbulo, né, quem é essa autoridade. Tem uma parte normativa, que é a matéria que está sendo regulada, são os artigos, parágrafos, incisos, itens, e uma parte final, que são as disposições finais. Então, essa aqui são as partes constituintes de um texto legal. Aqui, só para lembrar, dar um exemplo para vocês, né, um exemplo do IF, que eu busquei, resolução, né, então, número 1, a data, né, esse aqui é o título, aqui a ementa, regulamenta, né, por exemplo, a forma de ensino da educação à distância dentro do Instituto Federal Farroupilha, e quem está assinando é o reitor ou é o Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha, no uso de suas atribuições legais e considerando, o que ele está considerando? Leis, né, relacionadas a essa resolução ou o que ele utilizou, né, para embasar essa resolução, resolve instituir o quê? O seguinte regulamento, que vai, a partir dali, vai começar então essa parte, né, normativa, quais são as normas, né?